Você não tem vontade de levantar de manhã? Então talvez ache que o problema é o sono. Talvez pense que se descansasse um pouco mais, tudo ficaria bem. Mas qual é a verdade? A verdade é que muitas vezes a pessoa não fica na cama por causa do cansaço do corpo, e sim por causa do cansaço da mente. O alarme toca, os olhos se abrem, por um instante parece que hoje vai ser diferente. Mas no segundo seguinte a mente sussurra: amanhã eu começo. E é justamente esse amanhã eu começo que vai engolindo a vida aos poucos. Não em um dia, nem em dois, mas em meses, em anos. E depois a pessoa se pergunta para onde foi a energia, para onde foi a confiança, por que o corpo está tão pesado, por que a vida perdeu o brilho. A resposta é simples: porque você perdeu as suas manhãs. E quem perde a manhã começa, pouco a pouco, a perder o dia, a rotina, a saúde e, no fim, a direção da própria vida. Mas o que eu vou te dizer agora pode mudar a sua forma de pensar. Você não nasceu preguiçoso. Você não é fraco. A sua falta de disciplina não é algo definitivo. Você apenas parou. Seu corpo parou de se mover, sua mente parou de se desafiar e sua alma parou de acreditar. Só que tudo aquilo que foi abandonado também pode ser retomado. E a recuperação não começa com uma academia cara, nem com suplementos milagrosos, nem com frases motivacionais jogadas na internet. A recuperação começa quando o alarme toca e você decide sair da cama. Só isso, parece pequeno. Mas as maiores viradas da vida quase sempre começam com passos que parecem pequenos. Demais para serem valorizados. Pense em quantas vezes você acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular, abrir as redes sociais e assistir à vida dos outros. Você vê o corpo dos outros, o sucesso dos outros, a disciplina dos outros, enquanto a sua própria manhã vai escapando. Nesse momento, você está entregando o controle do seu dia para o mundo. E quando a primeira decisão da manhã não é sua, as outras decisões também começam a ficar mais fracas. Agora pense no contrário. Quando o alarme toca e você levanta, lava o rosto, bebe água, respira fundo e começa a se mover. Você não está apenas se exercitando. Você está dizendo para si mesmo: eu ainda tenho controle. E a vida de uma pessoa muda exatamente no momento em que ela recupera esse controle. Muita gente acredita que precisa sentir motivação para começar. Mas motivação não aparece do nada. Motivação nasce do movimento. Quando você se levanta e começa a andar, a motivação aparece. Quando você se alonga mesmo sem vontade, a motivação aparece. Quando você força o corpo a sair da inércia e, depois de alguns minutos, a respiração muda, o sangue acelera e a mente clareia, a motivação aparece. As pessoas pensam que primeiro vem a motivação e depois a ação. A verdade é o oposto. Primeiro vem a ação, depois a motivação. Hoje você pode não estar com vontade. Tudo bem. Quem disse que a vitória vem apenas nos dias em que existe vontade? Se tudo dependesse do humor, ninguém chegaria longe. Disciplina é exatamente isso. Fazer o que precisa ser feito, mesmo quando o coração pede para desistir. E condicionamento físico não é apenas sobre músculos ou aparência. É um recado que você dá ao seu corpo e à sua mente todos os dias. É como se você dissesse: eu não vou deixar minhas pernas enfraquecerem. Eu não vou deixar minhas articulações endurecerem. Eu não vou deixar meu coração perder força. Eu não vou deixar minha mente ficar lenta. Eu não vou apenas existir. Eu vou viver de verdade. Amanhã revela muito sobre quem você está se tornando. Se toda manhã uma voz dentro de você disser: deixa pra lá, hoje não, e você obedecer sempre, então, aos poucos, você começará a ceder em tudo. Primeiro você cede para a cama, depois cede para a preguiça, depois cede para o medo, depois cede para a mediocridade. É assim que alguém vai se tornando comum sem perceber. Mas a pessoa que aprende a vencer a primeira batalha do dia também começa a vencer a sua vida. Porque a vitória não acontece na esteira, na caminhada ou no exercício em si. A verdadeira vitória acontece no momento em que sua mente diz: fica, e você responde: não, eu vou. Existe uma verdade que poucas pessoas aceitam. O seu corpo está registrando todos os seus hábitos. Cada manhã em que você escolhe ficar parado deixa uma marca. Cada dia sem movimento enfraquece um pouco mais seus músculos. Cada vez que você adia a disciplina, sua autoconfiança desce um pouco mais. E o pior é que esse estrago não aparece de uma vez. Por isso as pessoas não envelhecem. Só que depois de meses, quando subir escadas vira esforço, quando a lombar pesa, quando o corpo parece mais lento, quando o rosto parece cansado e a disposição desaparece, a pessoa percebe que o problema não surgiu de repente.
Ele foi construído em pequenas derrotas diárias. E é por isso que a mudança também nasce de pequenas vitórias diárias. Você não precisa começar com 1 hora de treino. Não precisa correr quilômetros. Não precisa se comparar com ninguém. Você só precisa criar um novo acordo entre você e a sua manhã. O alarme toca. Seus pés tocam o chão. Você se levanta. Move o pescoço. Abre os ombros. Respira fundo. Dá os primeiros passos. Se hoje você consegue apenas 7 minutos, então faça 7 minutos. Se consegue apenas alguns agachamentos, faça alguns agachamentos. Se consegue apenas alongar, então alongue. Porque nesse momento você não está apenas se exercitando. Você está enviando uma mensagem para a sua antiga versão. O seu domínio acabou. Talvez você esteja pensando, será que só levantar cedo pode realmente mudar a vida? Não, apenas levantar não basta. Mas levantar é a porta por onde a transformação entra. Quando você acorda cedo e se move, deixa de viver no modo reação e passa a viver no modo criação. Você não começa o dia correndo atrás do atraso, você começa o dia escolhendo. Escolhendo como respirar, escolhendo como pensar, escolhendo como tratar o próprio corpo. E quando uma pessoa começa a fazer escolhas conscientes logo cedo, o resto do dia também muda. A alimentação melhora, o foco melhora, o humor muda, a postura muda, o olhar muda, a identidade começa a mudar. Lembre-se de uma coisa, um corpo parado quase sempre cria uma mente insegura. E um corpo ativo quase sempre fortalece uma mente confiante. Quando você treina, você não está apenas queimando calorias. Está queimando tensão, estresse, ansiedade, frustração e autossabotagem. Você não está apenas suando. Está limpando o peso emocional que ficou acumulado dentro de você. Cada passo, cada repetição, cada alongamento serve para te lembrar que você não é o tipo de pessoa que se abandona. Você é alguém que continua, mesmo quando a resistência aparece. Hoje em dia, muita gente assiste vídeos de motivação, salva frases de efeito, compartilha conteúdos inspiradores, mas continua com a mesma vida, o mesmo corpo e os mesmos hábitos. Sabe por quê? Porque sentir-se inspirado e transformar-se são coisas diferentes. Inspiração é um fogo rápido. Transformação é uma construção diária. Inspiração pode te sacudir por alguns minutos. Transformação muda o jeito como você vive, pensa e se enxerga. E essa transformação começa no momento em que você traça uma linha dentro de si. De um lado estão as desculpas, do outro estão os resultados. De um lado está a velha rotina, do outro a nova identidade. O maior erro de muita gente é julgar a própria capacidade no momento em que está mais cansada. A pessoa está deitada, sem energia, sem disposição, e conclui: eu sou preguiçoso. Eu não consigo. Eu nunca vou ter disciplina. Mas ela não está olhando para a própria essência, está olhando para a sua condição atual. E condição atual pode ser mudada. Se você se levantar e se mover todas as manhãs durante algumas semanas, sua condição muda. O que hoje parece impossível começa a parecer normal. O que hoje pesa começa a parecer leve. O que hoje exige esforço, amanhã vira hábito. E quando algo vira hábito, deixa de ser luta e passa a ser parte de quem você é. Agora imagine 2 caminhos diante de você. No primeiro, você continua adiando. Hoje não, amanhã não. Semana que vem, talvez. E um dia se vê diante do espelho sem energia, sem confiança e sem orgulho de si mesmo. No segundo caminho, você decide que hoje será diferente. Mesmo sem vontade, você levanta. Mesmo com preguiça, você anda. Mesmo com a mente tentando negociar, você escolhe se mover. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser bonito. Não precisa ser intenso. Só precisa acontecer. E, com o tempo, esse pequeno ato diário começa a transformar a maneira como você anda, como você pensa, porque no fundo tudo gira em torno de confiança. Quando uma pessoa perde a confiança em si mesma, ela começa a fazer tudo pela metade. Sonha pequeno, age pouco, desiste rápido. Mas quando ela percebe que é capaz de levantar cedo, que é capaz de se mover mesmo sem vontade, que é capaz de vencer a própria preguiça, algo poderoso desperta dentro dela. Essa confiança não fica apenas no treino. Ela vai para o trabalho, vai para os relacionamentos, vai para as decisões difíceis, vai para os sonhos, vai para a vida inteira. É por isso que cuidar do corpo nunca é apenas sobre o corpo. É sobre reconstruir a própria identidade. Talvez agora você esteja pensando em como começar. E a resposta é mais simples do que parece. Comece pequeno, mas comece hoje. Não espere segunda-feira. Não espere o plano perfeito. Não espere o tênis ideal. Não espere se sentir pronto. Não espere estar motivado. Decida. O alarme vai tocar e eu vou levantar.
água. Vou mover meu corpo. Nem que sejam 5 minutos, nem que sejam 10, mas eu vou fazer. E amanhã vou fazer de novo. E depois de amanhã também. Porque consistência não significa fazer muito, significa repetir o que importa. Vai chegar um momento em que você vai acordar e perceber que o corpo está mais leve, a mente mais clara e o humor mais estável. Vai perceber que a disposição aumentou, que a respiração melhorou, que o estresse diminuiu, que a sua presença ficou mais forte. E então, você vai entender que o milagre não aconteceu em um único dia. O milagre aconteceu em todas aquelas manhãs em que você não queria, mas mesmo assim se levantou. O milagre aconteceu quando você trocou desculpas por esforço, quando trocou conforto por crescimento, quando decidiu que não iria mais abandonar a si mesmo. Então faça um compromisso com você agora. Eu não vou mais me deixar para depois. Eu não vou continuar punindo o meu corpo com inércia. Eu não vou continuar empurrando a minha vida para amanhã. Eu vou levantar. Eu vou andar. Eu vou suar. Eu vou recuperar as minhas manhãs. Porque quem conquista amanhã começa, aos poucos, a conquistar tudo aquilo que antes parecia difícil demais. Você pode estar cansado, mas não acabou. Pode estar lento, mas não nasceu para ficar parado. Pode ter caído, mas ainda tem força para se levantar. Então deixe o alarme tocar. Abra os olhos. E desta vez não escolha a velha vida. Escolha uma nova manhã. Escolha um novo passo. Escolha um novo corpo. Escolha uma nova mente. Escolha uma nova versão de você. Porque quando você aprende a se levantar cedo e a vencer a primeira batalha do dia, não é só o sono que se rompe. São os limites antigos que começam a quebrar. E depois disso, a pessoa que nasce daí já não é mais facilmente derrotada pela vida. A sua mudança não começa quando tudo estiver perfeito. Ela começa quando você decide agir no meio da imperfeição. Começa quando o corpo pesa e, ainda assim, você se move. Começa quando a mente duvida e, ainda assim, você insiste. Começa quando você entende que não precisa se sentir forte para agir, mas precisa agir para se tornar forte. Esse é o ponto em que quase todo mundo desiste. E é exatamente aí que você precisa continuar. Porque é depois da resistência que a transformação aparece. É depois do desconforto que a nova versão nasce. Cada manhã que você vence, fortalece algo invisível dentro de você. Algo que não aparece imediatamente no espelho, mas que muda tudo. Sua postura muda. Seu olhar muda. A forma como você entra em um ambiente muda. A forma como você fala muda. A forma como você enfrenta problemas muda. Porque você já provou para si mesmo que não é governado pelo cansaço, pela preguiça ou pela indecisão. Você é governado por escolha. E quando uma pessoa volta a viver por escolha, ela deixa de ser refém das próprias desculpas. Por isso, nunca subestime o poder de uma manhã bem vencida. Ela pode parecer só mais um dia, só mais um treino, só mais uma caminhada, só mais alguns minutos de esforço. Mas, na verdade, ela é um voto silencioso na pessoa que você quer se tornar. E a identidade de alguém é construída exatamente assim, por votos repetidos, por ações pequenas, por promessas cumpridas, não em um grande momento épico, mas nas decisões simples de todos os dias. Então, amanhã, quando o alarme tocar e a velha voz tentar te convencer a ficar, lembre-se disso. Não é apenas sobre sair da cama. É sobre sair da vida que está te enfraquecendo. É sobre romper com a versão de você que vive adiando, duvidando e se diminuindo. É sobre dar ao seu corpo a chance de voltar a sentir força, a sua mente a chance de voltar a sentir clareza e ao seu coração a chance de voltar a sentir orgulho. Levante, mesmo sem vontade. Levante, mesmo cansado. Levante, mesmo devagar, mas levante. Porque o dia em que você parar de negociar, com a sua fraqueza será o dia em que a sua força vai começar a aparecer. E quando essa força aparecer de verdade, não será apenas o seu corpo que vai mudar. Será a sua rotina, será a sua energia, será a sua confiança, será a sua vida inteira.